Olá, irmãos, graça e paz. No vídeo de hoje eu estarei fazendo uma aula, uma introdução sobre os 4 evangelhos. Será um panorama bíblico desses 4 livros. Eu tenho feito no meu canal no YouTube um vídeo sobre cada livro da Bíblia. Então eu tenho feito um pequeno resumo, uma pequena introdução, trazendo algumas informações a respeito de autoria, propósito de cada livro e também sempre com uma aplicação pessoal. Eu penso que dessa forma ajuda a gente a ter um entendimento assim, geral, das Escrituras, principalmente a pessoa que não tem muita familiaridade, que não se aprofundou ainda nos estudos. Esses vídeos acabam auxiliando a pessoa a ter um entendimento, pelo menos assim, um entendimento assim, geral, um entendimento básico de cada livro da Bíblia. É importante a gente entender que todo o Antigo Testamento foi escrito para preparar o mundo para a chegada do personagem mais importante da história, que é Cristo. Então, todas as vezes que a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Aqui a gente tem o início de tudo, é o início do mundo, é o início dos povos, é o início das famílias e também a promessa da vinda do Messias. Do livro de Josué até o livro de Esther, nós temos aqui a história de Israel, desde a conquista da terra prometida com Josué até o livro de Esther, em que o povo judeu já está ali prisioneiro, por ter desobedecido a lei de Deus. Então aqui nós temos o decorrer de toda a história. Nós temos também os livros poéticos no Antigo Testamento, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cantares de Salomão. E nós temos um outro conjunto de livros que vai de Isaías até Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, que são as profecias. Então, nesses livros aqui que a gente vai encontrar o maior volume de conteúdo proféticos a respeito da vinda do Messias. A primeira profecia de todas, ela está lá em Gênesis 3,15. Quem tem um pouco já de familiaridade com a Bíblia sabe que quando Deus ele fala que o descendente da mulher esmagaria, pisaria na cabeça do descendente da serpente, está falando ali do nascimento de Cristo, que nasceria de uma mulher, que seria descendente de Eva, e que esse descendente ele esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Aqui, quando fala descendente da serpente, está falando da sua descendência maligna, na verdade, que é o reino maligno, faz uma menção aos demônios. Então, em Gênesis 3,15 tem a primeira profecia. Mais para frente um pouco, depois, quando Deus já constituiu um povo para si e liberta esse povo do Egito, lá em Deuteronômio, Deus vai dizer a Moisés, capítulo 18, verso 15, eu levantarei um profeta, eu suscitarei um profeta do meio de ti, e será semelhante a mim, a ele ouvi. Então, Deuteronômio 18, 15, está ali a primeira profecia em relação ao surgimento do Messias, que viria também em forma de profeta, exerceria o ministério profético. E lá em Atos 3, 22, está a confirmação de que essa profecia se cumpriu em Cristo. Então, falando a respeito dos evangelhos, o que são os evangelhos, o porquê dos evangelhos. Os evangelhos, meus irmãos, eles são as boas novas, são as boas notícias que registram o caminho da salvação do homem. No primeiro século, era comum a gente ter mensageiros correndo por todo o império levando as boas novas
Em todos os reinos antigos tinham aquelas pessoas que levavam as boas novas. Quando o exército ia para a guerra, se o exército vencia a guerra e havia poucas baixas, conquistava-se um território. Então o mensageiro trazia as boas novas, que eram as boas notícias. O próprio significado do termo evangelho é esse, as boas novas. E qual é as boas novas? O caminho da salvação foi aberto. As boas novas, a profecia se cumpriu. As profecias a respeito da vinda do Salvador se cumpriram. Então, essa é a essência do Evangelho. Paulo vai confirmar isso em 1 Coríntios 15, 3 e 4, dizendo que Jesus morreu e que ressuscitou segundo as Escrituras, ou seja, segundo as profecias das Escrituras. Então, o maior volume de profecias a gente vai encontrar no livro do profeta Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias. São livros em que a gente tem ali um conteúdo profético. É por isso que então o Evangelho são essas boas novas. Ali está registrado o cumprimento dessa promessa da vinda do Salvador. Então, para que os evangelhos foram escritos? O porquê foi preciso escrever os evangelhos? A gente sabe que a rápida expansão do cristianismo no primeiro século, à medida que o cristianismo ia se espalhando pelo império, muitas pessoas iam aderindo à fé, porque já tinham ouvido falar a respeito de Jesus, a respeito do ministério de Jesus, o que ele fazia, o que ele ensinava. Só que as pessoas que andaram com Jesus, os 12 apóstolos, eles foram sendo perseguidos, foram sendo mortos, martirizados. Então essas pessoas foram deixando aos poucos de existir. Viu-se a necessidade de poder registrar os fatos, de registrar os ensinamentos e aquilo que Jesus fez e ensinou, porque esse conhecimento precisaria passar adiante. Então, sentiram a necessidade de registrar esses acontecimentos enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. E também era a maneira de catequizar, era a maneira de discipular os novos convertidos, porque se pregava que Jesus havia ressuscitado. Mas quem é Jesus? Jesus é aquele que era prometido no Antigo Testamento. Ele veio para o seu povo, ele veio para o povo judeu, ele veio de entre os judeus, ele inicia o seu ministério entre os judeus. Só que essa salvação ela se abre para todo o mundo, só que tudo começa nos evangelhos. Então, por que de 4 evangelhos? Por que foi necessário então 4 autores para escrever 4 evangelhos? Não bastava um? De repente não bastava apenas um, ou de repente, quem sabe, né, o Evangelho de Lucas, que é o evangelho ali que ele pesquisou, né, ele fez todo um processo ali de averiguar fato e cada detalhe ali do que Jesus fez e ensinou, então ele registrou. Mas por que então foi necessário mais 3 evangelhos? Vamos lá. Embora tenha existido numerosos outros evangelhos escritos, tem o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho da infância de Jesus, são evangelhos que narram mentiras, que narram fantasias. Evangelhos que narram, por exemplo, histórias sobre a infância de Jesus, que Jesus curou um passarinho. Aliás, existe um filme de Dan Brown, O Código da Vinci, em que ele se baseia num evangelho apócrifo, ou seja, um evangelho lendário, fantasioso, em que Jesus teria tido um caso com Maria Madalena. Então, quando a gente analisa os outros 4 evangelhos que foram escritos por pessoas ligadas a Jesus, porque precisavam ser pessoas ali que tinham realmente autoridade para escrever e para dizer se aquilo era verdade ou não era verdade. Então, 4 evangelhos foram escritos para atender a todo o público daquela época.
e de maneira que viesse a deixar de lado e de que viesse a ser o referencial verdadeiro a respeito de Jesus. Então, se a gente quer ter a verdade sobre o ministério de Jesus, sobre o que Jesus fez e ensinou, a gente tem hoje na Bíblia os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e também João. E cada evangelho desse vai ser dirigido a um público. Cada evangelho vai ter um público-alvo. Serve para toda a igreja, para pessoas de todas as épocas, como ensinamentos, mas o conteúdo, a narrativa, e veja, quando eu falo conteúdo, narrativa, quando eu falo de narrativa, eu não estou falando de doutrina. O que é doutrina? Doutrina são conhecimentos organizados que são a regra de conduta da fé. Isso é doutrina, o conjunto doutrinário. Por exemplo, a doutrina da salvação, a doutrina das últimas coisas, né? A doutrina do pecado. Quando eu falo de doutrina, eu falo da organização daquele tema contido em toda a Bíblia, para eu ter, então, uma doutrina. Os evangelhos, eles não apresentam uma doutrina especificamente, eles são uma narrativa dos eventos. A gente tem apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, que foi instituído por Cristo, que a gente pode dizer que isso está na doutrina da igreja. O batismo é uma ordenância que Cristo deixou, que está na narrativa dos evangelhos, só que é um batismo também diferente do batismo que era feito pelos judeus naquela época, que eram batismos de purificação. O batismo, ele representa o novo nascimento, que é um tema novo que Jesus ele vai trazer, e também a ceia. A ceia ali representa a morte do Senhor e a sua segunda vinda. Para a gente ter aquela comunhão ali, parte no corpo e no sangue de Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu e derramou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Então a gente tem esses 2 únicos sacramentos, as 2 únicas ordenanças que a gente encontra nos 4 evangelhos, essa aqui, né? Então, 4 evangelhos. Mateus, ele é escrito para os judeus. Mateus, ele está aqui dentro de um cenário judaico. Mateus, ele vai ter os judeus como seu público-alvo, né? O livro de Mateus, se você pegar para ler direto, você vai gastar em torno de 2 horas e 45 minutos. É um livro assim muito interessante e é o livro que faz o link com essas profecias do Antigo Testamento. Então, o livro de Mateus aqui vão ter registrado aqui muitas profecias do Antigo Testamento. E vai ser comum a gente observar que, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, às vezes menciona o profeta, às vezes menciona apenas o que está escrito, né? Profecias de Isaías, profecias de Miqueias, profecias de Jeremias. Então, Mateus ele vai ter essa audiência judaica. Vai apresentar ali a árvore genealógica já no início, mostrando que Jesus ele é descendente de Abraão e é descendente de Davi. Em Abraão foi onde tudo começou. O povo de Israel começou como povo ali em Abraão. A Abraão foi feita uma promessa de que dele sairia a bênção para o mundo, através da descendência de Abraão. Então Abraão é considerado o pai da fé. E a nossa salvação ela se dá pela fé em Cristo. Então, pela fé nós somos filhos de Abraão. Então, Abraão é o pai da fé. E também, ele faz menção aqui, Mateus ele faz menção a Davi. Jesus é descendente de Davi. Quando faz menção a Davi, está falando que ele é descendente real do trono. A ele pertence o trono de Davi, o rei de Israel. Então ele é apresentado como leão da tribo de Judá. Ele se dirige aos judeus e apresenta Jesus como Messias, filho de Davi, o rei dos judeus. Isso deixou Herodes irado, né? Porque quando os magos vieram para conhecer o novo rei, ele falou, mas que novo rei é esse? O rei sou eu. Não, mas o rei, o descendente de Davi, estava nascendo.
Então a abordagem aqui de Mateus, ela vai direcionar para os judeus. Mateus, que significa dom de Deus, né? Ele foi um publicano, ele foi um cobrador de impostos, por sobrenome Levi. A gente vê lá em Marcos, capítulo 2, versículo 14, o registro de que Mateus estava lá colhendo impostos e Jesus chamou ele para si. Então ele era um funcionário do governo, ele não era muito bem visto pelos discípulos, não. Na verdade, os discípulos tinham raiva de funcionários de Roma porque consideravam eles traidores da pátria. O livro de Mateus foi escrito entre 60 e 70, pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém. O público-alvo é os judeus e ele vai responder ali as indagações sobre Jesus de Nazaré, porque Jesus afirmava ser o Messias prometido de Israel, prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A árvore genealógica confirma essa tese, então faz um link direto. É por isso que Mateus aqui ele está colocado como o primeiro livro do Novo Testamento, porque Mateus ele faz essa ligação, essa ponte com o Antigo Testamento. E já começa o seu evangelho falando a respeito da árvore genealógica de Jesus Cristo. Jesus Cristo Jesus significa o Senhor é a salvação. Jesus é um nome grego para Josué. Então, Jesus e Josué significam a mesma coisa, sendo que Jesus é um nome grego e Josué é um nome hebraico. Beleza. No capítulo 2, nós temos o evento aqui, que é o evento extraordinário, que é o nascimento de Jesus. Aliás, dia 25 de dezembro é celebrado o Natal. A gente vê que a cultura do mundo ela tende a distorcer os eventos mais importantes da história da humanidade relacionados ao cristianismo, relacionados à igreja. A gente vê que o Natal deram protagonismo para o Papai Noel, deram protagonismo para coisas que não são o verdadeiro sentido do Natal. O Natal, o nascimento de Cristo, é um nascimento do Salvador, é um nascimento de Deus entre os homens, é o nascimento de Jesus, o Cristo, aquele que foi prometido no Antigo Testamento que salvaria o seu povo, mas não somente o seu povo. Quando fala de seu povo aqui, fala da nação de Israel, mas também salvaria todo mundo, todo aquele que nele cresce. Então aqui, no capítulo 2, a gente tem esse evento extraordinário que é o nascimento de Jesus. E aqui, em cumprimento à profecia de Miqueias 5:2, dizendo que de Belém, terra de Judá, nasceria o Salvador. E quando ele nasce, ele recebe a visita aqui de magos. A Bíblia usa o termo magos, mas não se sabe ao certo qual a quantidade de magos. A tradição, quando eu falo tradição, são os primeiros comentaristas, os primeiros pais da igreja, as primeiras pessoas que começaram a estudar quem eram esses magos, para tentar entender. Eram reis do Oriente, que eram considerados magos também, ou astrólogos, que estudavam o movimento das estrelas. Eles trouxeram 3 presentes para Jesus. O primeiro presente aqui, no capítulo 2, versículo 11, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O ouro, a gente sabe que é o objeto mais valioso, mais precioso, é aquilo de maior valor monetário, financeiro. E o ouro aqui tem um duplo sentido. Muitos intérpretes entendem que esse ouro aqui faz menção à realeza, mas também faz menção à divindade. Então, os magos entenderam, por algum motivo, também aqui o texto ele não revela
ele não revela assim de onde que vieram esses magos. A Bíblia ela deixa algumas interrogações muito interessantes e que ela não se preocupa em dar explicações. Ela vai lá e simplesmente relata aquilo que aconteceu. Assim como no Antigo Testamento tem o sacerdote Melquisedeque, que ele aparece para Abraão depois que Abraão ele vai lá capturar o seu sobrinho, que havia sido prisioneiro quando Ló estava lá em Sodoma. E Abraão, então, ele vence lá os seus inimigos e ele traz lá os espólios de guerra, e quando ele está voltando, ele se encontra com o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, então ele conhecia a Deus, ele habitava num lugar, em Salém, na época, e conhecia o Deus verdadeiro. Olha que interessante, Deus ele tem testemunho nos cantos mais longínquos da terra. E aqui também, esses magos, eles, de alguma forma, eles tinham ouvido falar sobre Deus, né? Assim como a rainha de Sabá, ela andou uma longa distância para ouvir a sabedoria de Salomão, muitos no Antigo Testamento também poderiam ter ouvido falar a respeito dessas profecias, como eu disse, mencionadas no Antigo Testamento a respeito da vinda do Salvador, mas que seria o Salvador, mas que seria Deus, Filho de Deus, o homem mais importante da história, Jesus de Nazaré. Então, eles trazem ouro aqui, o ouro representando a divindade e também a realeza de Cristo. Traz o incenso claramente a gente observa como um ministério intercessório, porque em Apocalipse diz que o altar de incenso ele contém a oração dos santos, ou seja, a intercessão, o clamor. Então, Jesus, além de ser Deus e ser Rei, ele também é nosso intercessor. O incenso representava a intercessão, representava a oração. Jesus é aquele que intercede por nós e que sobe como um aroma agradável. E também ele recebe a mirra. Então, ouro, incenso e mirra. A mirra era muito usado para o embalsamento, né? Para embalsamar, para cuidar da pessoa ali, para poder cuidar do corpo, envolver o corpo da pessoa quando ela fosse passar pela morte. Então aqui está falando a respeito do sofrimento. A mirra aqui faz menção ao sofrimento, à morte sacrificial de Jesus, que seria entregue pelos nossos pecados. Então esses três presentes aqui representam os três ministérios de Jesus, ele como rei, ele como sumo sacerdote, né, nosso intercessor, e também a nossa morte, a morte sacrificial, que foi morto para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, todo o Evangelho de Mateus, ele vai ser escrito nesse cenário aqui, judaico. E, irmãos, nem tudo que está escrito aqui se aplica à igreja. A igreja hoje, como nós conhecemos, né, o povo de Deus que se reúne, a igreja, nós que somos gentios. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma doutrina, é uma narrativa de como que se deu os eventos. Jesus aqui, ele nasce num contexto debaixo da lei. Jesus ele vem para cumprir a lei. Jesus ele vem para seguir os rituais descritos na lei de Moisés. Então aqui ele aparece no seu ministério, ele aparece através de João Batista, já da sua infância. E quando ele cresce, a Bíblia não menciona dos seus 12 até os 30 anos. Com 30 anos, então, ele se apresenta para ser batizado. Era com 30 anos que se iniciava um ministério sacerdotal pela lei mosaica. Então, com 30 anos, ele se apresenta para ser batizado. E aqui, no capítulo 3 de Mateus, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Por que que João Batista pregava no deserto?
No deserto, havia uma comunidade de Israel que era também uma comunidade espiritual, era uma comunidade de judeus assim, muito devotos, muito fervorosos, que eles só acreditavam na Bíblia, nas profecias do Antigo Testamento. Eles ignoravam o Talmud, que é o conjunto de interpretações rabínicas da lei de Moisés, porque a lei de Moisés contém os 10 mandamentos e mais de 600 preceitos, pequenas regras, e que depois a isso foi se acrescentado uma série de coisas, uma série de apetrechos ali que tornavam um jugo pesado. Jesus, quando diz assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele estava falando a respeito de um monte de regras, de acessórios que os rabinos haviam colocado na lei, que tornava difícil o cumprimento. E os essênios, a comunidade dos essênios que viviam no deserto, eles rejeitavam tudo isso. Na verdade, assim, eles tinham uma rixa com os saduceus, com os escribas, com os fariseus. Eles viviam no deserto e Jesus ele vai ter uma simpatia assim, muito grande. Jesus ele vai se identificar bastante com esta comunidade no deserto. Essa comunidade dos essênios no deserto, eles praticavam cura através de ervas, eles acolhiam as pessoas com lepra, as pessoas com enfermidades nas vistas, eles exerciam a caridade, exerciam um cuidado com as pessoas mais à margem da sociedade, diferente dos fariseus que se consideravam a elite, os fariseus que se consideravam os puros, os santos. Não, os essênios aqui não. E João, então, ele é um profeta que se destaca nessa comunidade no deserto. E essa comunidade pregava a vinda do Messias, só que pregava uma vinda de juízo, que o Messias viria para salvar, mas o Messias viria principalmente para julgar os pecados da nação. É por isso que João, o tema da mensagem de João, capítulo 3, verso 2 é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui ele faz o link da chegada do reino com arrependimento. Olha, a chegada do reino não é algo que vai ser fácil, não. É necessário se arrepender dos pecados, porque a chegada do reino é a chegada do juízo, do justo juiz que virá julgar a terra. Capítulo 3, verso 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aqui no versículo 3 a gente já vê Mateus fazendo uma menção ao profeta Isaías. Como eu disse, Mateus ele vai fazer muitas citações ao Antigo Testamento, provando que Jesus é quem ele dizia ser, ou seja, o rei, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Mateus vai ter aqui 93 citações do Antigo Testamento. Isso é bastante coisa. Então, em todo o evangelho aqui de Mateus, ele vai citar o Antigo Testamento 93 vezes, como prova dessa tese de que Jesus é o profeta prometido. Enquanto Marcos vai ter 49 citações, Lucas 80 citações e João 33 citações. Capítulo 3 aqui, verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então veja novamente o tema da ira vindoura, a vinda do Messias, a chegada do reino dos céus é chegada. A chegada é uma chegada de ira, é uma chegada para punir os pecados da humanidade, principalmente do seu povo. Por isso que o primeiro tema da mensagem é arrependimento. Arrependei-vos, porque ele vem com grande glória e ele vai julgar. Ele vem irado. E aqui os fariseus e saduceus, quando eles entram na fila, ou para olhar o que João estava fazendo, ou até mesmo para querer ser batizado, João manda essa: vocês são uma raça de víbora. Uma das características da tribo dos essênios aqui, também de João Batista, era de falar a verdade.
eles eram bem proféticos, com ele não tinha esse negócio de cerimônia não, eles falavam aquilo que precisava ser falado, baseado nos escritos proféticos do Antigo Testamento, e buscava o arrependimento do povo. E uma multidão seguia João. Olha, interessante, irmãos. Uma multidão ia para o deserto para seguir e se batizar por João. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram a elite, na época, eles eram os líderes religiosos que comandavam o templo, que comandavam a lei. Então, eles achavam que a pessoa com qualquer tipo de defeito era uma pessoa amaldiçoada. Como disse Jesus, né, eles eram como sepulcros caiados, eles se vestiam da melhor maneira, colocavam filactérios lá de santidade ao Senhor, eram impecáveis, mas o seu coração era duro, o seu coração era preconceituoso, o seu coração era orgulhoso, e também eles faziam as coisas para ser visto pelos homens. É por isso que Jesus ele vai ter sempre um embate com esses homens aqui, que eles oravam, queriam ser vistos pelos homens. Davam esmola, tocavam trombeta para ser visto pelos homens. Jejuavam e faziam cara de cansados, né, para mostrar que eram mais espirituais. Então Jesus vai descer aqui a lenha nesses fariseus, assim como João já fazia, e também nos saduceus. Os saduceus eles eram responsáveis por cuidar dos rituais do templo, dos sacrifícios. Então, eles criam só no Pentateuco, eles não criam em vida após a morte, não criam no mundo espiritual, não criam em anjos e demônios. De vez em quando, saduceus e fariseus, eles vão ter atritos doutrinários, né? Eu fico me perguntando, como é que pode esse grupo não crer, né? Se eles criam no Pentateuco lá fala a respeito de anjos, né, que vieram, o anjo que lutou com Jacó, né, os anjos que apareceram para Abraão, que destruíram Sodoma e Gomorra, né, o soldado lá que apareceu para Josué, antes dele entrar lá em Jericó, enfim. E como que eles não criam? Mas eles tinham essa questão aí doutrinária, mas eles eram responsáveis ali por cuidar dos rituais do templo, e também vão ser alvos ali, de Jesus. Assim também como os escribas. Os escribas, eles eram os copistas da lei. Eles copiavam a lei, e todo mundo que copia muito, ele absorve melhor o conhecimento. Então eles também ensinavam e eram associados aos fariseus, né? Então, esses grupos aqui do tempo de Jesus, assim como os zelotes, que eram o grupo de judeus mais radical, que pregava uma revolução, de que os judeus não deveriam aceitar o jugo de Roma, né? Porque Abraão, que era o pai da fé, a promessa da terra, aquela coisa toda, os judeus não deveriam aceitar nenhuma imposição estrangeira. Então tinha esse grupo aqui que era fervoroso. Aliás, um dos discípulos vai ser Zelote. Tinha também os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram judeus e eram pessoas que achavam melhor cooperar com Roma, diferente dos zelotes. Eles eram mais pacíficos, eles eram mais políticos do que religiosos, né? E também haviam os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que trabalhavam para Roma, né? Mateus aqui vai ser um desses. E também os samaritanos. Os samaritanos é aquele grupo mestiço, né, que desde o cativeiro lá assírio e babilônico, lá no Antigo Testamento, quando eles foram levados prisioneiros para terras distantes, eles se misturaram, né, casaram com mulheres estrangeiras e deram origem aos samaritanos. Então, esses são os povos, esses são os partidos, os grupos que existiam na época de Jesus. Então, é nesse contexto que o Evangelho de Mateus ele é escrito. E aqui, irmãos, no decorrer de todo o livro de Mateus, a audiência é audiência judaica. O cenário é um cenário judaico. No capítulo 4, nós temos a tentação. Jesus, depois dele ser batizado, ele vai para ser tentado durante 40 dias
Você lembra que a nação de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida? 40 é um número simbólico. Choveu no dilúvio 40 dias e 40 noites. 40 representa o tempo de provação do homem, ou o tempo da prova. A boa notícia é de que a prova não dura para sempre. Mas a má notícia, né, se é que eu posso chamar de má notícia, é que todos nós passaremos pela prova. Por isso que é necessário o revestimento do Espírito Santo. Porque a partir do momento em que Jesus ele desce as águas, o Espírito Santo desce sobre ele. É revestido do Espírito Santo é que ele é levado ao deserto para passar pela prova. O cristão só vencerá as provações dessa vida se tiver o revestimento do Espírito Santo. Senão, ele tombará diante das adversidades, diante das tentações do mundo, diante das investidas do maligno, diante dos desejos da sua própria carne. Ele cederá à tentação. E aqui, Jesus é tentado quando está com fome. O diabo tenta ele com alimento, relacionado às questões físicas. E Jesus aqui ele cita Deuteronômio, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui, ele é o mestre, ele é Deus, e Jesus ele conhecia as palavras do Antigo Testamento. Jesus ele conhecia a lei. Embora ele fosse Deus, Jesus ele precisou estudar. Jesus ele precisou entender da lei. E Jesus era muito dedicado aos estudos. Jesus aqui, ele rebate aqui a Satanás, ele resiste na sua carne com o poder do Espírito, mas ele enfrenta o inimigo com o poder da palavra escrita. Jesus ele cita a lei, ele cita os salmos, ele cita Deuteronômio, então ele vence a tentação pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. Por isso que eu e você, irmãos, além da nossa vida de oração, além do revestimento do Espírito, nós precisamos, para vencer as tentações da vida, da palavra. A gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa ser dedicado no estudo da palavra. É porque isso que vai nos dar o conhecimento, o embasamento para fazer a vontade de Deus. E aqui Jesus, então, ele vence ao diabo, dizendo que somente ao Senhor adoraria e que somente a Ele prestaria culto, baseado na palavra. Irmãos, Jesus ele disse que o povo peca, o povo perece, porque lhes falta o conhecimento. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos ter mais sede pelo conhecimento da palavra, para que a gente possa vencer as tentações, para que a gente possa meditar nesta palavra, que é o alimento para a nossa alma. Então Jesus aqui, após ele ser tentado, ele começa, capítulo 4, verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Jesus percorria por toda Galileia. A Galileia vai ser um ambiente muito frequentado por Jesus, ensinando nas sinagogas. O que era a sinagoga? A sinagoga era pequenos edifícios, né, ou pequenas, como se fossem casas, ou pequenas congregações em que os judeus se reuniam. Porque quando os judeus eles foram dispersos, foram levados prisioneiros pelas nações inimigas, depois, quando houve um reavivamento, eles começaram a construir sinagogas para se reunir, para ler a lei e para fazer alguns cânticos ali. Então, para ter uma sinagoga, precisava ter pelo menos 10 judeus numa determinada cidade, num determinado bairro, né? E quando tinha uma sinagoga, eles se reuniam lá aos sábados
para ler, para meditar numa passagem da lei, numa passagem das Escrituras, que geralmente era passagem do Antigo Testamento. Então, Jesus ele começou o seu ministério pregando nas sinagogas. Então, ele usava a própria lei, ele usava a própria palavra, as próprias profecias do Antigo Testamento e pregava o reino, evangelho do reino. Irmãos, esse evangelho do reino a que Jesus se refere aqui é o reino que ainda está por vir. É o que a gente entende na escatologia como reino milenial. É o reino de Deus. É um reino onde Jesus ele reinará pessoalmente, fisicamente. E aí ele curava toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Nesse reinado milenial que Jesus ainda vai estabelecer sobre a terra, ele não vai ter mais doença. A terra vai ser restaurada. A terra não vai produzir mais espinhos, abrolhos, o leão vai comer palha como boi, assim como está escrito lá em Isaías 11. Então, quando a gente olha para as profecias do Antigo Testamento a respeito do reino, é um reino onde haverá paz e justiça, onde o próprio Jesus ele reinará pessoalmente. Na verdade, era esse o reino que os judeus esperavam. Era esse o reino que os judeus esperavam, que os seguidores de Jesus e muitos dos seus discípulos esperavam que ele viesse a estabelecer, ou seja, que ele viesse a livrar o povo de Israel do jugo de Roma e estabelecer esse reinado, onde não haveria mais doença, onde não haveria mais enfermidade. E quando ele curava os doentes, ele já estava fazendo amostra grátis, pequenas amostras daquilo que seria o reino, porque as profecias do Antigo Testamento falavam a respeito disso, falavam a respeito de que ele reinaria, de que não haveria mais doença, de que a terra seria restaurada. Então ele começa a pregar o evangelho do reino. Só que as profecias do Antigo Testamento também falavam a respeito de um servo sofredor, daquele que seria maltratado, daquele que seria pisado pelos homens, daquele que seria rejeitado. Como disse Isaías, olhávamos para ele, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53. Então, antes desse reino se estabelecer, do reino de Deus se estabelecer, primeiro ele passaria pela primeira fase, que é a fase da humilhação, sofrimento e morte pelos nossos pecados. E como prova de que esse reino era um reino assim ideal, daquilo que Deus espera dos seus seguidores, e não só daquilo que ele espera dos seus seguidores, mas o caminho que ele mostrava era o caminho que ele próprio praticava. E isso a gente vai ver no Sermão do Monte. Irmãos, é básico no cristianismo que a salvação é pela fé em Jesus, que a salvação é pelos méritos de Cristo e não pelos meus méritos. Não há nada que eu possa praticar que vai garantir a minha salvação, o direito à salvação. Então, a partir de agora, a partir do capítulo 5 aqui do Evangelho de Mateus, a gente tem aqui o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte não apresenta o caminho da salvação, mas o caminho de uma vida justa para os que fazem parte da família de Deus, contrastando o novo caminho com o caminho antigo dos escribas e fariseus. Para os judeus do tempo de Jesus Cristo, o sermão foi uma explicação detalhada do que significava a exortação arrependei-vos. Então Jesus aqui no Sermão do Monte, ele vai começar a ensinar, capítulo 5, ele vai falar a respeito das bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantos salvos em Jesus, irmãos, que você conhece, que eu conheço, que não é humilde de espírito? E sabe de uma notícia? A pessoa não vai deixar de ser salva por conta disso. Mas na hora que chegar ao tribunal de Cristo, as obras dela, a postura dela, o comportamento dela vai ser avaliada e ela vai receber uma repreensão, mas não vai perder a salvação. Era isso que Paulo falava a respeito de
dele temer não ser desqualificado, porque ele queria que as obras, que tudo que ele fizesse fosse com a melhor das intenções, com humildade de espírito. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é um reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Paulo diz lá na sua carta aos Filipenses: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É chamada a carta da alegria. Nós somos chamados a nos alegrar. Mas aqui Jesus está falando daqueles que choram. Quando Jesus fala de humildes de espírito, aqueles que choram, os mansos, ele está falando a respeito de comportamento que ele espera do seguidor dele. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Jesus aqui está dando todas as características que é o ideal, que ele espera dos seus seguidores. Vocês lembram que quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Só um que ficou ali perto para poder registrar os eventos, mas os discípulos fugiram. Vamos lembrar aqui de Pedro, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Ou seja, eles não conseguiram sofrer por causa da justiça. Mas depois houve um processo de amadurecimento. O próprio Pedro, né? Num primeiro momento eles não suportaram ser perseguidos, eles fugiram. E Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado quando sois por minha causa injuriados, perseguidos, né? Vocês devem exultar, porque grande é o galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Jesus está dando uma palavra de incentivo para as pessoas manterem-se firmes. E aí ele vai dizer aqui, capítulo 5, verso 13, vós sois o sal da terra. Capítulo 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Verso 15, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. As nossas boas obras devem ser vistas por nós, praticadas, para que as pessoas possam ver essas boas obras, esses frutos da salvação, e glorificar a Deus. Mas não é praticar essas boas obras, né, com o objetivo de eu preciso fazer aqui, seguir isso aqui, porque senão não vou ser salvo. Não é esse o pensamento que deve predominar. Na verdade, esse aqui é um ideal que eu vou dizer para você, que todo o Sermão do Monte aqui, ele é como se fizesse Jesus fazendo um contraste com a lei, e nenhum de nós, acredite se quiser, mas eu afirmo isso baseado na doutrina da salvação, baseado no contexto em que o livro de Mateus foi escrito, que o Sermão do Monte, ele é um modelo que Jesus apresenta, mas é um modelo da lei comportamental. Nenhum de nós vai ser salvo por praticar leis, obras. E agora veja o próprio Jesus dando a explicação aqui, no capítulo 5, no verso 17. Não penses que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
Olha que palavras de Jesus, irmão. Se a vossa justiça, ou seja, se o procedimento de vocês não for muito além, por quê? Como eu disse, os escribas e os fariseus eram apenas de aparência, eles não viviam. Jesus está dizendo, ó, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. O Evangelho de Mateus é esse que traz o tema do reino dos céus. Ele aqui, ó, ele vai dar continuidade aqui no Sermão do Monte, ó, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui ele está falando tribunal, mas é o tribunal judaico daquela época. Ele está num contexto judaico. Veja o versículo seguinte, ó, capítulo 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e, voltando, faze a tua oferta. Veja o versículo seguinte. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Que juiz é esse, irmão? Eram juízes ali que serviam, que interpretavam a lei e faziam ali os seus julgamentos. Eram os líderes do templo, eram os juízes que julgavam, né? Tinha um sinédrio ali, que era uma espécie de Supremo Tribunal Federal. O sinédrio era onde reunia-se ali os 70 mestres da lei e juízes, né, que julgavam as causas. E ele está dizendo, ó, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. E o juiz é o oficial de justiça. Está falando de todo o sistema judiciário e legal ali dos judeus. Veja, o cenário é judeu. Isso aqui não se aplica a nós que somos igreja e que vivemos fora desse contexto. E sejas recolhido à prisão. Então os judeus ali, eles tinham a maneira de exercer ali a sua justiça, seus julgamentos e prisões. Aí diz, ó, em verdade te digo, que não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Então está falando ali a respeito das questões civis daquela época. Então, como Jesus ele diz assim, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, Jesus ele vem para cumprir toda a lei, todo o cerimonial. Por isso que quando a gente lê Levíticos no Antigo Testamento e a gente observa as ordenanças de Deus, o altar do incenso, o altar de bronze, o lavar as mãos, a maneira como os sacerdotes deveriam se vestir, todo o ritual ali representava aquilo que Jesus haveria de cumprir. Jesus ele cumpriu toda a lei. Veja, capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Veja, irmão, o significado dessa palavra perfeito aqui é maduro. Jesus ele vem com uma missão, em primeiro lugar. Ele precisava evangelizar o seu próprio povo. Ele precisava discipular o seu próprio povo. Os judeus, eles receberam a lei de Moisés. Os judeus, eles foram incumbidos de ser um modelo para o mundo pagão à sua volta. Os judeus, eles receberam a responsabilidade, mediante a revelação de Deus, de como eles deveriam se comportar, mas não deveria ser apenas cerimônias vazias. Deveria ser um comportamento de amor ao próximo, de perdão, deveria ser um comportamento pacificador, deveria ser um comportamento de não fazer as coisas para ser visto pelos homens, mas de ser perfeito. E o perfeito aqui é maduro.
e quanta gente imatura a gente vê na igreja. A gente pode, através dos evangelhos, tirar lições espirituais. Mas veja bem, tenha em mente que Jesus ele está falando num contexto da lei para um público que entende o que é a lei e que tinha a maior responsabilidade do que qualquer outro grupo de pessoas, porque eles receberam a lei do próprio Deus através de Moisés. Então Jesus aqui, ele coloca o padrão alto, o padrão de comportamento, o padrão não só de comportamento, mas também das ações, dos sentimentos. Por exemplo, em relação à esmola, tudo isso a gente deve fazer, a gente deve orar, a gente deve dar esmola, a gente deve jejuar, né? E aqui no capítulo 6, Jesus aqui ele vem descascando aqui naquilo que era feito naquele tempo pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos aqueles que eram os responsáveis por ensinar o povo, por guiar o povo, por ensinar a lei de Deus. Então Jesus aqui, o Evangelho de Mateus, é ele dentro desse contexto da lei, falando do verdadeiro sentido da lei. Veja, irmãos, Jesus primeiro aqui, antes dele ser crucificado, antes dele ser morto pelos nossos pecados, para ser pregado pelo mundo, primeiro ele precisa corrigir dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio povo. Ele precisa ensinar o verdadeiro sentido da lei, porque, como disse Paulo, a lei ela é boa. A lei ela não é má. A lei ela vem para mostrar o caminho. Só que Paulo disse aos Gálatas, a lei ela serviu de aio, né, de tutor. A lei ela serviu de mestre até a chegada do mestre, que é Jesus, que seria a encarnação da própria lei, a encarnação da própria palavra. Capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos e serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, dar esmolas aqui fazia parte do procedimento, né, da verdadeira religião, dar esmolas, ajudar aos mais pobres. Só que os fariseus aqui faziam isso para ser visto, da mesma forma que oravam, né? Quando orardes, não façam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para ser visto pelos homens. Tudo que esses homens faziam era para ser visto pelos homens. Se dava lá uma oferta, uma contribuição, eles colocavam lá outdoor, né? Postava lá no Facebook, no Instagram, que estava contribuindo com aquela causa, né? Para que o seu ego inflasse, para ser, nossa, mas como essa pessoa, né? Olha como ela ajuda os pobres. Com relação à oração, a mesma coisa. Gostava de orar para ser visto pelos homens e sempre nas sinagogas, ou seja, veja, o contexto aqui é o contexto da lei judaica. E aqui ele ensina a orar. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo para os discípulos judeus daquele tempo. Jesus ensinando o verdadeiro sentido da coisa, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aqui ele vai falar depois a respeito do jejum, a respeito do dinheiro. Não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, Jesus aqui ele fala que é mais importante a gente acumular tesouros no céu. E o que é acumular tesouros nos céus? É quando a gente faz a obra de Deus, é quando a gente faz as coisas para Deus. Veja, embora o livro de Mateus ele seja escrito para uma audiência judaica, dentro de um contexto judaico, e Jesus debaixo da lei não se aplica diretamente a mim e a você como igreja de Cristo,
as lições práticas, as lições contidas aqui servem para nós como mensagem espiritual. Irmãos, as doutrinas referentes à igreja, as doutrinas, elas estão nas cartas de Paulo. O Evangelho é a manifestação de Jesus, o livro de Atos é a propagação dessa mensagem do Evangelho, mas é nas cartas onde está todo o conteúdo doutrinário. Mas quando a gente se volta para os Evangelhos, a gente consegue ter aqui lições práticas. Então, quando eu olho para os Evangelhos, eu tenho pérolas de ensinamentos de Jesus, né, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, que é a pessoa mais importante da história. Eu posso aplicar na minha vida de maneira devocional os ensinamentos aqui que ele fez lá para o seu povo, para os seus discípulos, para a sua audiência naquela época. Então, é válido. Com respeito em relação à ansiedade, por exemplo, capítulo 6 de Mateus, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Veja, irmãos, Jesus já falando de ansiedade há 2000 anos atrás. A natureza humana não muda. É por isso que a gente, através dos evangelhos, a gente lendo aqui as passagens, a gente consegue trazer lições que se aplicam a nós hoje, porque a nossa natureza humana não muda. Já havia ansiedade, há 2000 anos atrás. Capítulo 6 de Mateus, verso 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que essas aves? Ou qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida que vai do cotovelo até aqui ao final desse dedo do meio, um côvado. Ou seja, a gente não tem poder de aumentar 45 centímetros da nossa vida. Não pode acrescentar um côvado. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, quantos de nós, se não vigiarmos, a gente anda ansioso, mas não é só pela comida e pela bebida, não. É com a situação do Brasil, é com a situação política, é com a situação do desemprego, é com a situação dos cuidados básicos da vida. Jesus, ele sabe que a gente necessita de todas essas coisas, mas ele diz, não andeis ansioso, deixa que cada dia já tenha o seu próprio mal. Busca o seu reino em primeiro lugar, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é estas coisas, as coisas básicas da vida. É comida, bebida e vestimento. É por isso que Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, se a gente prioriza o reino de Deus,
a gente não precisa temer a fome, porque Deus ele vai nos dar sustento, seja através do trabalho. E quando a gente não tiver condições, veja, condições de trabalhar, Deus vai enviar alguém para trazer o alimento. É por isso que a igreja precisa ser igreja, cuidar dos órfãos e das viúvas, ter um trabalho de assistência social ativo. Porque quando Jesus ele afirma isso, ele afirma porque ele quer que o seu povo esteja trabalhando em conjunto, para que quando um tenha necessidade, tenha alguém que possa suprir essa necessidade. E ele ensinou já, momentos antes ele havia ensinado: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente não deve buscar acumular riquezas. As pessoas vivem temendo o tempo todo o amanhã, então tem que acumular, né, para guardar, encher a despensa. A gente está vivendo um tempo de crise política, crise moral, crise geral. Toda hora eu ouço alguém dizer assim: enche o tanque do seu carro, enche a sua despensa, porque vai faltar, porque vai encarecer, porque isso, porque aquilo. A ansiedade que assola o mundo não pode assolar a mim e a você, que tem o Senhor, que é Cristo, que cuida de nossas vidas. Então, irmãos, eu encerro essa lição a respeito do livro de Mateus. Nas próximas aulas eu dou sequência sobre os outros livros, mas eu quis me deter mais aqui em Mateus, na aula de hoje, nesse panorama, para que você possa entender, toda vez que pegar o livro para ler, ter um entendimento a respeito daquilo que está lendo, a respeito do contexto, para quem foi escrito, quais eram os personagens ali envolvidos na história. Embora não seja doutrina, a história, né, ela tem sempre aplicações pessoais, e isso nos amadurece, nos dá estrutura para suportar o dia mau, e que nós possamos carregar essa mensagem de Cristo, do Salvador que nasceu e que morreu pelos nossos pecados, que diante de toda a conturbação que existe ao nosso redor, que a gente possa depositar a nossa confiança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que tiver interesse aí, se inscreva aí no meu humilde canal. Eu uso esse canal no YouTube para fazer pequenos vídeos com foco na Bíblia, com foco em conhecimento bíblico. Eu já fiz lá desde Gênesis até a carta aos Romanos. Eu estarei fazendo no decorrer das semanas aí, porque o meu objetivo era fazer um pequeno vídeo sobre cada livro da Bíblia. Então o meu objetivo é chegar até Apocalipse, sempre para contribuir com os irmãos, com a igreja, com aqueles que têm interesse. Também é uma forma de evangelizar. Às vezes alguém me pede, né, para que eu possa encaminhar Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender um determinado livro, ou queria entender determinada passagem, e aí quando eu envio um vídeo falando a respeito daquele livro ali, traz ali um entendimento, a pessoa tem um insight, a pessoa ela se posiciona, se localiza melhor. Então é com esse objetivo aí. O objetivo principal é de servir a Jesus, servir através do chamado, servir através daquilo que Ele me chamou para fazer, e estamos aí com o objetivo de contribuir para a edificação da igreja. A partir do momento que a gente entra pela porta da salvação, o desenvolvimento espiritual ele é gradual, mas ele precisa ser constante. A gente passa pelo livro de Mateus, mas a gente não pode ficar só no livro de Mateus. Vai ter o livro de João, vai ter o livro de Atos, vai ter as epístolas, ou seja, a gente precisa, no processo do discipulado, ir crescendo e avançando. A gente não pode ficar bebendo leite a vida toda, mas é sempre bom, né? Leite. Até os adultos também, de vez em quando, gosta de um leitezinho. Então, irmãos, o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, ele só vem através da oração e principalmente através do estudo da Palavra de Deus.
Que neste ano de 2023 você possa colocar aí como prioridade na sua vida esse alimento espiritual, que é a palavra. Que você possa valorizar a palavra, escola bíblica dominical, todas as oportunidades que você tiver para crescer na palavra, porque aí você estará cuidando da sua alma, e à medida do momento que você cuida da sua alma, que você entende quem é você no reino, você vai querer trabalhar para Deus, fazer para o reino, sem preocupação de ser visto pelos homens, mas com a preocupação de ser ativo, de ser útil no reino, que assim você vai estar acumulando tesouro nos céus. Que Deus te abençoe e até a próxima. E um Natal aí abençoado. E que se o Salvador ele ainda não nasceu, ele possa nascer no seu coração e no coração daqueles que estão ao seu redor, da sua parentela que se reúne para celebrar esta data maravilhosa. Que o Salvador possa estar presente em nossas reuniões. Deus abençoe e até a próxima.